despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Nós costumamos ou iniciamos um costume de um gesto simbólico, que vou somente fazer uma pequena referência.
Vocês, não sei se vocês observaram, na procissão de entrada, quando o diácono entrou com o evangeliário, o livro dos evangelhos, ele colocou em cima do altar. E em cima do altar, também em cima do corporal. Por que nós, e por que estou insistindo neste gesto? Que a palavra se fez carne. Aquele que nós ouvimos falar conosco no Evangelho, ele é o Evangelho vivo. Ele se faz carne. Ele é o mesmo que nós comungamos. Quando formos comungar, nós faremos esta experiência. Então a palavra se fez, ou a gente pode dizer até no presente, a palavra se faz carne e habita, em vez da gente dizer no passado habitou, dizer no presente habita no meio de nós. É isso que nós contemplamos no Evangelho. Mas para a gente aprofundar e para a gente perceber esta realidade, vamos olhar um pouquinho tudo que aconteceu antes disso. Deus, na sua bondade, ele se aniquilou em 3 momentos na história da salvação. Aniquilou, ele se abaixou, aniquilou-se a si mesmo. Aniquilamento, na teologia, a gente chama de kenosis, que é justamente isso, o aniquilamento de Deus, Deus que se abaixa, Deus que é todo-poderoso e se abaixa, ele se coloca na altura da criatura. Mas são 3 momentos em que isso acontece na história da salvação. O primeiro momento é a criação. Porque quando Deus criou todas as coisas, a gente pode olhar lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou pela palavra. Deus disse, faça-se. E as coisas iam existindo. O que existia antes de Deus criar todas as coisas? A gente vai logo respondendo, não existia nada. Existia Deus. Antes das coisas criadas, Deus era tudo. E todas as coisas criadas, Deus criou a partir de si. Ele disse, faça-se. E as coisas foram acontecendo. Com o poder da palavra. Primeiro momento do rebaixamento, da aniquilação de Deus, da kenosis de Deus, onde ele se abaixa, a tal ponto. Porque, ao criar, ele se coloca na criação. Depois, acontece um segundo momento, que é o mistério da encarnação. Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas visíveis e invisíveis, tornou-se gente, tornou-se homem, no ventre bendito da Virgem Maria. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós, como nós ouvimos no Evangelho de João. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Deus, ao encarnar-se, ao habitar no meio de nós, de novo, ele saiu de si mesmo. Ele esvaziou-se de novo e tornou-se um de nós. Primeiro, ele esvaziou-se de si e criou todas as coisas.
E é interessante, porque Paulo vai dizer na carta aos Colossenses que ele criou tudo por causa do homem. Ele criou tudo pensando no ser humano. Esvaziou-se de si mesmo. E esvaziando-se de si mesmo, num segundo momento, se fez homem. Tudo que ele criou por amor. E agora, num gesto ainda mais significativo, ele se torna um homem. Ele se torna igual ao ser humano. É como eu dizia na missa de ontem. O menino que nós recebemos na noite de ontem não é só um menino. É Deus eterno, Criador de todas as coisas, que se fez criança no ventre de uma mulher. Esse é o segundo momento. E este mesmo Deus que se fez, que se doou, que se abaixou, que se aniquilou, que se colocou na altura da criatura, num terceiro momento da sua aniquilação, ele vai se entregar livremente no altar da cruz. Como vai dizer o Evangelho de João, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Vejam que é o mesmo Deus. Mesmo Deus. E ainda mais significativo quando a gente olha o livro do Gênesis, quando Deus diz, façamos. Deus não diz, eu vou fazer. Ele diz no plural, façamos. A palavra aparece no plural, o verbo está no plural. Façamos o homem e a nossa imagem e semelhança. O mesmo Deus criou todas as coisas, criou por amor do ser humano, e quando criou o ser humano, viu que o ser humano era a obra mais perfeita da sua criação. Todas as coisas Deus disse que era bom. Quando Deus viu o homem que ele tinha criado, ele diz, é muito bom. E aí esta beleza de Deus manifestada na obra da criação e manifestada também na criação do homem, o homem perdeu por desobediência. Aí nós entramos lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando o homem pecou. Mas mesmo o homem tendo pecado, mesmo o homem tendo desobedecido, mesmo o homem não querendo ser aquilo que Deus havia criado, Deus continuou amando o ser humano. Não desistiu. E aí, numa tentativa de que ele compreendesse isso, então ele pecou. Veio com o pecado, a consequência do pecado, a falta de amizade, a falta de intimidade. Deus providencia os homens, os anciãos, os patriarcas, como podemos assim dizer. Deus escolhe os patriarcas, Deus faz aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e propõe para que o homem pudesse de novo voltar àquilo que ele era. Propôs aliança, e na aliança Deus de novo quis que o homem fosse seu amigo. Na aliança Deus de novo quis que o homem voltasse à amizade. Mas o homem não quis. De novo o homem rompeu, mesmo com o envio dos patriarcas, o homem rompeu. Mas Deus não desiste. Deus continua insistindo, Deus continua dando chance, Deus continua oferecendo oportunidade para que o homem possa ser inteiramente de Deus e possa viver inteiramente a sua aliança. Como o envio dos patriarcas, a aliança que Deus propôs com os patriarcas, o homem de novo rompeu por desobediência, de novo por infidelidade, de novo rompeu a aliança que Deus havia feito. O que faz Deus? Deus manda os profetas. E vários profetas, que vieram propor
eu digo, antes dos profetas vieram os reis, aqueles que Deus escolheu, como Saul, Davi, Salomão e tantos outros, até rei que era pagão, como o rei Ciro, para tornar-se sinal de Deus e levar de novo o povo de volta para Deus, que o povo de novo pudesse viver a sua intimidade, a sua proximidade com Deus. Mas de novo o povo não quis saber, de novo o povo não deu importância, de novo o povo não escutou os reis. Não escutando os reis, aí sim, repito, Deus mandou os profetas. Vieram os profetas, e tantos profetas que vieram e que anunciaram a libertação, anunciaram a redenção de Deus, anunciaram a chegada de um Messias, anunciaram a chegada do Salvador, e ainda assim, os homens, o ser humano não quis saber de ouvir, mesmo com os profetas. Inclusive, mataram muitos dos profetas que Deus enviou, não dando bola, não dando importância. E Deus não desistiu, Deus já poderia ter desistido. Vejam quantas tentativas Deus está fazendo para chamar a atenção do ser humano. E o ser humano continua desprezando Deus. Mas Deus não desistiu. Então, não desistindo do ser humano, aí tem a última tentativa de Deus. Esta é significativa. E, de fato, tudo aquilo que os patriarcas, os reis e os profetas anunciaram, prepararam, no seu Filho bendito, o Verbo eterno feito carne, tudo se realizou. Então, para que o homem pudesse resgatar a sua amizade e a sua intimidade, Deus se fez carne. Se fez um de nós. Mandou o seu próprio Filho, que habitou no ventre bendito da Virgem Maria, para nos salvar, para nos resgatar, para nos levar de volta para Deus, para devolver a nossa dignidade, para fazer a gente repensar a nossa humanidade, e perceber que quanto mais humanos nós vivemos, quanto mais humanos nós somos, mais perto de Deus nós estamos. E quanto mais desumanos nós nos tornamos, mais longe de Deus. Deus veio até nós para nos ensinar a ser gente. E Deus veio até nós para nos ensinar a ser humano. Assumiu a nossa humanidade, redimiu a nossa humanidade, nos libertou, nos resgatou, para nos levar de volta. Tudo isso que eu estou dizendo para você, está contido no Evangelho de João, que nós acabamos de ouvir. Alguns trechos, só para a gente perceber. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Faça-se. Deus disse, faça-se, e tudo que Deus disse, faça-se, as coisas aconteceram. No princípio era a palavra. No princípio estava ela com Deus, e tudo foi feito por ela. E sem ela, nada se fez de tudo que se foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem, João Batista, o último dos profetas, ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ela. Mas o mundo não a quis reconhecê-la. Daí você recorda um pouquinho do que o padre disse ontem na missa, na homilia de ontem. Maria e José batendo na porta dos palácios, das casas chiques, dos poderosos, para acolher, não um casal que está esperando uma criança nascer, mas acolher o próprio Deus que está chegando e batendo a porta dos corações.
e não quiseram. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis. O mundo não quis conhecê-la. Veio para os que era seu, mas os seus não acolheram. Mas todos os que receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus. Nós podemos verificar a nossa filiação divina a partir de Jesus. Do Verbo eterno feito carne, a nossa filiação foi restaurada. Fomos restaurados. E restaurado significa que nós voltamos, por obra de Deus, por meio de Jesus, o Verbo eterno feito carne, nós voltamos a ser aqueles que Deus quis que nós fôssemos quando nos criou. E que por conta do pecado, da desobediência, nós esquecemos, nós perdemos, nós abandonamos a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro ser. E Ele veio resgatar, Ele se fez carne para resgatar-nos e levar-nos de volta. Nos aproximar de novo. E aí vem a frase tremenda, ainda antes da frase, né? Mas todos as que receberam, deu-lhes a capacidade de tornar-se filhos de Deus. Isto é, aos que acreditarem em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Aí vem a frase tremenda de tudo isso, que se dá significado para tudo isso, e que dá significado para tudo que nós vivemos na igreja, para o conteúdo da nossa fé todinho, nós temos o significado a partir dessa frase. Tudo mudou, tudo tem um outro significado, tudo passa a ter uma outra realidade. Quando ele diz assim, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória. E desta realidade toda depende a nossa fé. E é só por isso que nós precisamos ser totalmente de Deus. Que nós precisamos, como o padre disse, lá no primeiro domingo do Advento, gente, não descuidem da saúde espiritual de vocês. Não vamos descuidar da nossa saúde espiritual. Por esse motivo. Porque nós somos de Deus. E nosso coração não vai estar tranquilo enquanto em Deus nós não estivermos inteiramente. Nós vivemos uma saudade tremenda de Deus. E a gente nem sabe, a gente nem se percebe. Quer ver como que a gente vive uma saudade tremenda de Deus? Responda para o padre, sim ou não. Vocês vão responder que de fato vocês vivem, têm saudade de Deus e ainda não se perceberam. Responda para o padre, sim ou não. Alguém aqui, nesta igreja, e também daqueles que estão em casa, não deseja de jeito nenhum ser feliz? Você quer ser feliz, sim ou não? Sim. Da onde vem esse desejo de você querer ser feliz? Saudade de Deus. Você só quer ser feliz porque você, no fundo, tem saudade de Deus. Porque se você não tivesse saudade de Deus, você não queria ser feliz. Deus plantou isso no seu coração. Deus plantou isso no seu ser, no seu íntimo. Deus plantou, permita-me, Deus plantou isso no seu DNA. Está registrado no seu DNA. E enquanto você e eu não estivermos em Deus totalmente, nós estaremos debatendo daqui para lá, procurando ser felizes. Nós estaremos daqui para lá, batendo a cabeça, procurando a felicidade. E até mesmo aqueles que buscam a felicidade em lugares onde a felicidade não encontram, eles estão buscando por quê? Porque também tem saudade de Deus
mas não querem admitir e não querem assumir que o que eles sentem é saudade de Deus. Então nós somos de Deus, nós nascemos de Deus, nós pertencemos a Ele e nós só estaremos plenos, completos, se nós estivermos nele e estivermos com Ele e estivermos nele. Somente assim nós seremos completos. Caso contrário, inquieto estará o meu coração enquanto nele não descansar, como diria Santo Agostinho. Então, deixa eu dizer, terminando com uma frase que você já ouviu para dizer 335 mil vezes. Você é de Deus, aceita que dói menos. Você pertence a Deus, você veio de Deus. E não existe outro que vai te preencher, não existe outro que vai te completar, não existe outro que vai devolver a você a alegria de ser de Deus, somente Ele. Repito, aceita que dói menos. Tudo isso está revelado no mistério do Verbo. A palavra eterna se fez carne, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, para nos ensinar a ser gente e para nos levar de volta para Deus. Nós iremos vivenciar este mistério em algumas festas. Amanhã, Sagrada Família. Dia 1º, Santa Mãe de Deus. Dia 2, Epifania. E dia 9, o Batismo do Senhor. Nós iremos vivenciar isso nessas festas, que é o Natal. O mundo celebra o Natal numa noite, num dia. Nós, cristãos, celebramos o Natal com 5 festas. E todas essas festas que eu citei, nos faz compreender o mistério de Deus que se fez carne e que veio morar no meio de nós. É 5 festas. Então, celebremos o Santo Natal com o coração atento, com o olhar fixado em Jesus e deixando-nos ser transformados por Ele, para que verdadeiramente nós voltemos para Deus e retomemos a nossa amizade perdida por causa do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos rezar a